Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que provavelmente é a principal dúvida de quem acaba aplicando para um emprego fora do Brasil, que é sobre o nível de inglês que precisa ter. Então, se precisa ter um inglês fluente, se você precisa ter algum tipo de certificação para mostrar para as pessoas, para comprovar o seu nível de inglês, se você só precisa manter uma conversa. Então, eu sei que é uma dúvida muito recorrente das pessoas, então eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje e também sobre a minha experiência com o inglês desde que eu comecei a trabalhar em empresas de fora. E vale a pena lembrar também que o cargo que eu trabalho hoje, ele não é voltado para nenhuma área técnica. Então eu faço muitas reuniões durante o dia, seja com a própria empresa que me contratou ou com próprios clientes de outras empresas dos Estados Unidos. Então eu acabo falando inglês praticamente o dia todo com diferentes pessoas também de diferentes empresas de lá. Então eu consigo trazer uma noção um pouco maior sobre a percepção deles sobre o nível de inglês e sobre sotaque, etc. E bom, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é sobre uma crença que a gente foi criado aqui no Brasil, que para você trabalhar numa empresa de fora, na verdade você precisa falar como americano, ou seja, você precisa ter um inglês nativo. E isso não é verdade. Então você já tendo um inglês fluente já é o suficiente. E qual que é a diferença entre o inglês nativo e o inglês fluente? Basicamente, o inglês fluente é uma pessoa que consegue se comunicar com clareza com uma pessoa que é dos Estados Unidos, por exemplo. Então, uma pessoa que tem um inglês fluente, por exemplo, é uma pessoa que consegue se expressar com clareza para quem está ouvindo e consegue fazer qualquer tipo de conversa também, sem ter muita dificuldade na hora de se expressar. Já o inglês nativo, por outro lado, é o inglês da pessoa que realmente nasceu em um país que tem a língua inglesa como língua oficial. Então ele sabe mais gírias, ele tem mais um contexto histórico e cultural sobre o que está acontecendo também, e por causa disso ele acaba tendo outras formas de se comunicar também. Então essa foi a primeira grande surpresa que eu tive quando eu comecei a trabalhar nessas empresas de fora, porque eu estava na expectativa que eles esperavam alguém que falasse e soasse como um americano, por exemplo. E isso não é verdade. E um outro ponto que é muito importante falar também aqui é sobre o sotaque. Então, isso sempre foi uma insegurança minha, pelo menos. Eu sei que outras pessoas também acabam compartilhando desse mesmo sentimento, que às vezes pode soar mal para alguma pessoa que é nativa, o sotaque ser muito puxado para gente que é brasileiro, ou às vezes a nossa pronúncia não está muito boa, eles acabam não entendendo o que a gente está falando, ou até mesmo numa questão de preconceito, já que a gente não seria uma pessoa nativa dos Estados Unidos mesmo. E o primeiro choque de realidade que eu tive de forma positiva foi exatamente esse, que as empresas que contratam pessoas de fora, elas já esperam que eles não tenham esse sotaque americano, ou seja, que eles tenham o sotaque natural de um brasileiro ou de alguma pessoa da América Latina, e também tenham falhas gramaticais, o que é normal. Até os próprios americanos, se você pegar pela regra do inglês mesmo, eles também cometem falhas gramaticais. Então isso não é nem um pouco um problema para eles. E essas empresas internacionais não quer dizer que eles contratam só pessoas da América Latina ou só pessoas do Brasil também. Eles acabam contratando pessoas de todo mundo e cada pessoa tem um sotaque diferente. Então o inglês acaba só sendo uma ferramenta de comunicação mesmo. Mas isso não quer dizer que eles estão esperando o inglês perfeito. E óbvio, pode ter algumas empresas que vão pedir um inglês mais perto do nativo, sem muito sotaque, mas eu estou dizendo por via de regra da minha experiência, das experiências das pessoas que eu conheço que trabalham em empresas de fora também, isso normalmente não é um empecilho para eles. E falando um pouquinho mais sobre a minha própria experiência pessoal, quando eu comecei a trabalhar nessas empresas de fora, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem que é de 2023, quando eu estava ainda fazendo o processo seletivo para a empresa que eu estou hoje, para vocês verem o nível de inglês que eu tinha. Então eu tinha que fazer uma apresentação para falar algumas melhorias de área que a gente poderia fazer, e aí eu tive que fazer em inglês, obviamente. Então, quando vocês forem ver o vídeo daqui a pouco, vocês vão ver que tem muita expressão de apoio, tipo like, vocês vão ver que eu faço algumas pausas, tipo e isso é muito comum para eles também, mas vocês vão perceber que na ideia geral eu conseguia me comunicar e passar exatamente o que eu queria falar. Não era da melhor forma e da forma mais clara possível, e obviamente que o nativo conseguiria se expressar muito melhor, mas vocês vão ver que você não precisa ter o inglês perfeito. Óbvio que hoje o meu inglês, por eu estar falando todo dia, ele é muito melhor que antes, então isso com certeza vai acontecer com você também quando você começar a trabalhar numa empresa de fora, mas vocês vão ver que seu inglês não precisa estar nem perto de estar perfeito. Então, se você já tem um inglês no nível C1, por exemplo, que você consegue se comunicar e você consegue transmitir as suas ideias com clareza, mesmo que não seja da forma mais perfeita possível, você vai ver que você consegue sim aplicar para essas vagas e isso não vai ser um empecilho. Então veja um pouco mais aí sobre o vídeo e eu vou falar depois um pouquinho mais das inseguranças que eu tive logo depois que eu fui aceito para trabalhar nessa empresa. Just a second. There you go. So, since you guys are an early stage startup, I imagine that your main objective right now is to place as many customers as you can so you can grow. That's why I would give like
bigger importance to the onboarding itself and ensuring that all the integrations are carried out in the best way possible. So I would definitely have someone to work with those integrations and their onboarding. So in a team of 2 people, I would allocate one exclusive for onboard and another one exclusive for ongoing as well. So the one that is responsible for the onboarding, he would be the one responsible for setting the parameters, so the best parameters possible for the clients. He will check if it's like how we see that they will have like a really good success with their referral programs. The integrations will be done, the CSV spreadsheet is necessary as well. The communications with Klaviyo, with email and SMS as well will be all set. And pretty much as well launch the referral program and have like the first steps with the brand to check if they are having success and if they are happy with super affiliate as well. Bom, então vocês viram alguns trechos desse desafio técnico que eu tive que fazer. Então, claramente, vocês devem ter visto ali algumas falhas gramaticais, ou algumas falhas de vocabulário, ou até mesmo a forma que eu me expressei que não estava perfeita. E como eu disse, no final das contas, deu tudo certo. Eu fui aceito, o inglês nunca foi um problema, ninguém nunca falou nada sobre o meu inglês para mim também. Então, isso acaba sendo uma crença limitante que a gente tem na nossa cabeça também. E um outro ponto que é muito importante a gente falar aqui também é sobre a confiança, que parece algo meio óbvio, mas, por exemplo, quando eu comecei nessa empresa, nos primeiros 3 meses, eu lembro que eu falava até pra dentro, de tanto medo que eu tinha de errar. E no sentido de errar que eu digo, era de exatamente falar alguma coisa errada e a pessoa não entender, ou me julgar, ou ter algum tipo de preconceito. Quando, na verdade, você vai ver que quanto mais você fala de forma mais confiante, não importa se você está tendo pequenos erros ali de gramática, de pronúncia ou de vocabulário. Eles vão estar conseguindo entender a sua ideia e você vê que a sua comunicação e a sua conversa com as pessoas vai fluir de uma forma muito natural. Então, por exemplo, na minha própria experiência, depois ali de uns 3 meses ficando com medo, falando para dentro, falando baixo, não querendo errar, falando muito menos do que eu gostaria de falar também, você vai ganhando confiança, no dia a dia você vai relembrando algumas palavras que você não lembrava direito, algumas gírias ou algumas formas que os americanos falam também, que você vai absorvendo e você vai vendo que seu inglês vai ficando muito melhor, muito mais perto de um nativo e você vai conseguir se comunicar com muito mais clareza também com pessoas de outros países. Então, bom, falando um pouquinho mais sobre o que eu considero um nível de inglês que seja mínimo para você conseguir começar a se candidatar para essas vagas de fora, eu coloquei basicamente 3 pilares que eu considero que são inegociáveis. O primeiro é você conseguir se comunicar, então você conseguir terminar as frases do jeito que você quer e você conseguir passar a clareza na mensagem. Então, mesmo que você tenha que usar alguns apoios em inglês ou que você precise de um tempinho ou uma pausa, no fim você consegue transmitir a mensagem que você queria no fim da frase ou no fim do texto que você está falando. Então, a primeira é a habilidade de você conseguir se comunicar. A segunda é você entender o contexto, então seja de um texto escrito que estão te mandando em algum lugar, em algum e-mail, por exemplo, ou seja você entender o contexto em uma reunião, você conseguir ler o ambiente, né, de forma clara, para você conseguir ficar inserido dentro da conversa. Então você vai conseguir entender às vezes que eles estão falando alguma coisa que pode estar implícita, algum outro significado, ou que às vezes o clima pode não estar muito agradável por algum problema específico que daí você conseguiu identificar também. Então você conseguir se inserir dentro desse contexto, dentro das interações que você for ter, tanto de forma verbal ou escrita. E o terceiro ponto é que, na verdade, você vai estar melhorando com o tempo também. Então, se você já consegue fazer o ponto 1 e o ponto 2, você vai ver que colocando isso em prática, a sua fluência vai vir com o tempo também. Então, você vai perceber que você vai ficando cada vez melhor no inglês, que foi a mesma coisa que aconteceu comigo também. Então, é sempre importante você lembrar que você não precisa começar perfeito, você só precisa estar disposto a melhorar. Então, as coisas elas não são difíceis, às vezes elas só são novas. E quando você começa a ver que não é um bicho de 7 cabeças e você vai colocando tempo para aprender, você vai vendo que, na verdade, é algo fácil. Milhares e milhões de pessoas, na verdade, no mundo falam inglês, milhões delas não são nativas dos Estados Unidos, então com certeza você vai conseguir falar inglês também. Bom, então dando algumas dicas mais práticas também, né, como que eu aprendi inglês e como vocês podem aprender inglês também. Hoje em dia, o acesso para você aprender um idioma novo está cada vez mais fácil, então mesmo que você não esteja na escola, você ainda tem a oportunidade de conseguir aprender inglês de diversas formas. Então eu vou falar um pouco como eu aprendi, e aí eu vou te dar algumas ideias também de alguns lugares que você pode procurar
para você desenvolver esse idioma novo que você quer aprender. Bom, então eu, na verdade, aprendi inglês desde muito novo na escola, mas isso não quer dizer que todo mundo que estudou comigo sabe falar inglês. Isso não é verdade. Eu tenho vários amigos que cresceram comigo que não sabem falar inglês hoje em dia também. Então, um dos diferenciais que eu tive e também de outras pessoas que estudaram comigo na escola e hoje elas falam inglês foi que a gente sempre consumiu muito conteúdo em inglês. Então, a gente sempre ouvia músicas em inglês. Na época, quando a gente era criança, a gente jogava muito videogame, que era sempre em inglês. A gente via sempre muito filme legendado, às vezes até sem legenda mesmo. Hoje em dia eu vejo muito podcast que é em inglês também, ou muito TED Talk que é tudo em inglês também. Então isso pode parecer bobagem, mas na verdade isso ajuda muito quando você coloca no dia a dia para consumir muitos conteúdos em inglês também. Óbvio, você precisa da base teórica, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas você colocar um pouco no seu dia a dia de interações em inglês ou de áudios em ingleses, você vai ver que você vai conseguir entender muito mais gírias que eles falam, as formas que eles se comunicam também, e vai ficar cada vez mais fácil para você aprender. Outra coisa que eu faria hoje em dia também, caso eu não soubesse falar inglês e eu quisesse aprender, eu focaria muito mais em cursos conversacionais do que cursos teóricos de inglês. Óbvio, você precisa saber o básico sobre como falar alguma palavra no passado, sobre o que é um verbo to be, por exemplo. Essas coisas básicas você precisa aprender. Mas com certeza eu focaria muito mais nessa parte conversacional do que exatamente na parte teórica das escolas tradicionais. Então tem algumas plataformas que eu recomendo que você dê uma olhada caso você queira melhorar mais o seu inglês. Então a primeira delas, na verdade, é a Preply. Então você vai ver ali que tem vários tipos de professores lá, não só para inglês, tem professor para oratória em si em específico, tem 1 milhão de outras coisas que você pode aprender lá, com pessoas que são nativas ou pessoas que sabem falar inglês de forma fluente, mas são de outros países, caso você queira se acostumar com outros sotaques também. Então, sem dúvida nenhuma, eu indico ali a Preply para você. Eu conheço alguns amigos que já usaram ali também. Se eu não me engano, você tem até uma aula grátis para você conhecer melhor o professor, para ver se é exatamente isso que você quer. Então, eu focaria mais nesse tipo de plataforma. Outra plataforma que você também pode usar, que ela é bem conhecida, é a Cambly. Então, ela também oferece aulas conversacionais em inglês que você consegue falar com nativos. Então, esses tipos de plataforma, inclusive se você procurar no Google, se você colocar no ChatGPT, ele vai te dar uma lista de outras plataformas que você pode usar. Então, eu focaria nisso. Se você conhece no seu círculo de amizades alguém que faz aula de inglês com algum professor também que dá aulas de inglês conversacional, eu recomendaria você fazer isso. Mas lembrando, se você simplesmente faz uma aula de inglês 1 ou 2 vezes na semana e depois você não consome mais conteúdo em inglês, o seu desenvolvimento vai ser muito mais lerdo. Então eu recomendo, se é uma prioridade para você, você fazer essas aulas e, além disso, você se cercar de conteúdos em inglês e consumir muitas coisas em inglês também, como eu falei. E um outro ponto que vai te ajudar bastante, eu lembro que eu fiz isso quando eu estava treinando para essa entrevista, é que eu sempre repetia muito o que eu queria falar antes de uma reunião. Então, pode parecer um negócio meio de maluco, mas se você for na frente do espelho, ou se você estiver na frente do computador, às vezes você pode colocar ali as suas ideias em ordem, porque daí você vai conseguir treinar exatamente o que você quer falar. Óbvio, hoje em dia eu não faço mais isso, mas eu lembro que no começo me ajudou muito também. Então, isso é uma outra coisa que você pode fazer para te dar um pouco mais de confiança no começo. Então, treinar bastante, colocar meio que um roteiro na sua cabeça, e aí você começar a falar ele em inglês, seja no espelho, seja na frente do computador, como um treino mesmo. Bom, gente, esse era o vídeo que eu queria fazer mesmo, então eu só queria falar um pouco mais sobre o que seria um nível de inglês perfeito. Vocês viram que não tem uma resposta prática, não tem um certificado que você precisa ter, é muito mais da sua própria noção de inglês e da sua própria confiança. Então a ideia desse vídeo é exatamente mostrar que o maior erro não é e nunca vai ser ter o inglês imperfeito. O maior erro, na verdade, é você descartar o mercado global por causa disso. Então, se você quer trabalhar para fora, o principal ponto é você ter a confiança no seu inglês também e você se colocar nessas situações e você começar a procurar as vagas. Então, em relação às vagas, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como você consegue achar, como você consegue deixar o seu LinkedIn de forma mais profissional. E agora eu quis falar um pouco mais sobre essa parte da confiança, do sotaque, do inglês mesmo, para vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então ainda vão ter vários outros vídeos falando sobre carreira fora do Brasil, então deixa o like, se inscreve no canal, porque com certeza vai ter outros conteúdos em relação a salário, como receber pagamento, etc., que eu sei que vai te ajudar muito nessas dúvidas que muitas pessoas têm, tá bom? Valeu!